Das vítimas dos incêndios do Havaí, só 5 corpos foram até agora identificados. Há mais de 100 mortos e 1.300 desaparecidos. Vladimir Putin acusa a NATO de provocar conflitos para lucrar com tragédias. Encontrar e identificar os restos mortais das vítimas dos incêndios do Havaí é uma tarefa difícil e morosa. Já são mais de 100 os mortos confirmados e apenas 5 corpos foram até agora identificados. Há ainda 1.300 pessoas desaparecidas. As equipas de busca já vasculharam cerca de 32% da área ardida. Os residentes continuam a tentar perceber como ocorreu a tragédia. See them right there. That's the power line that started from up the road there, and all of that is still burning. I hear a pop coming from across the street. As soon as I hear the pop, all I heard is like electrical, like zzz, going on the ground there. Look, there's the power line right there. And shortly after, thing was just arcing away on the ground, landed right in dry grass, so sparks, and then there was a fire. A presença de inúmeras linhas elétricas no chão faz pensar que possam estar na origem dos incêndios. A investigação continua. Quase 80% da cidade de Lahaina foi devorada pelas chamas. No 13º dia de buscas após a derrocada fatal na estância turística de Chovy, na Geórgia, o número de vítimas mortais subiu para 26. Há ainda 7 pessoas desaparecidas. As atividades de busca e salvamento continuam, tanto no centro da catástrofe como nos leitos dos rios Rioni e Chanchaka. O Ministério do Interior da Geórgia informou que 90% dos escombros e das massas de lama no epicentro já foram revistados. Os bombeiros da região dos Pirineus Orientais conseguiram dominar o incêndio de Saint-André, perto de Argelès-sur-Mer, mas mantêm o alerta. Na noite de segunda-feira, mais de 3.000 turistas tiveram de fugir de um ponto de férias no sul de França depois do fogo atingir casas e acampamentos. Les pompiers sont derrière, mais j'aimerais bien que ce soit les Canadaires qui passent. On a des maisons qui brûlent et il y a des bénévoles avec des seaux, quoi. Enfin, on n'arrive pas à les dissuader. À Saint-André, ouais. Para os turistas, mas acima de tudo para os habitantes locais, a noite foi de pesadelo. Surtout pour mes enfants, le moral, parce que ma fille elle a 6 ans et elle a beaucoup pleuré. On a réussi à leur sauver les doudous quand même. O incêndio consumiu cerca de 500 hectares de terra e os efeitos são bem visíveis. O fogo foi agravado pelo calor intenso, pela seca e ventos fortes com rajadas de até 180 km por hora. As temperaturas na Polónia ultrapassam esta semana os 30 graus e em alguns locais podem mesmo atingir os 35. Serão afetadas sobretudo as regiões sudeste e central do país. Foi emitido um aviso de alerta de nível 2 numa escala de 3. São dias difíceis e alguns já têm as suas estratégias. Wcześnie rano wychodzę i przed południem staram się być w domu z powrotem. Przyjeżdżam na rowerku do cienia, pooddychać. Otwieram okna szeroko wcześnie rano, później zamykam, wychodzę na długi spacer i wracam i w mieszkaniu jest chłodniej. Uciekam na łono natury, to po pierwsze. Przychodzę nad zalew, bo trochę też tutaj można sobie posiedzieć. Chłodne powietrze jest przytężni. Poza tym pod drzewem gdzieś w cieniu. No i przede wszystkim trzeba dużo pić. As previsões indicam que a onda de calor vai persistir em grande parte da Polónia até pelo menos 18 de agosto. Há alertas também para a possibilidade de tempestades e ventos fortes. O presidente russo acusa a NATO de provocar conflitos e de lucrar com a tragédia humana. Durante uma conferência de imprensa sobre segurança em Moscovo, Putin foi mais longe e disse que a Aliança Atlântica aproveita ao mesmo tempo para modernizar e reforçar capacidades ofensivas. К чему приводит эта политика подливания масла в огонь, хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями и боеприпасами,
направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства. O ministro da Defesa da China, que está de visita à Rússia, participou na conferência. Em matéria de conflitos, disse simplesmente que é importante comunicar de forma aberta e resolver as diferenças. 无论在阿富汗、叙利亚，还是朝鲜半岛、乌克兰、伊朗核问题上，中国都致力于劝和促谈，凝聚更多的国际共识。 A China diz ser neutra no conflito na Ucrânia, mas isso não impediu Pequim de acusar os Estados Unidos e aliados de provocar a Rússia e de manter laços comerciais, económicos e diplomáticos com Moscou. No mês passado, a Rússia retirou-se do acordo de cereais intermediado pela ONU e pela Turquia, que fornecia proteção aos navios que transportavam cereais ucranianos pelo Mar Negro. Desde então, Moscou intensificou os ataques aos portos ucranianos e à infraestrutura de cereais, enquanto a Ucrânia atingiu um dos portos da Rússia no Mar Negro. Entretanto, a esmagadora maioria dos países pressiona pelo regresso do acordo de cereais e os agricultores ucranianos perguntam-se como vão conseguir continuar a trabalhar. Ми не можемо реалізувати свою продукцію, так як портова інфраструктура вона частково знищена, частково заблокована. Alexandre é agrônomo. A exploração de trabalho colheu 4.800 toneladas de trigo este mês. Mas depois da Rússia sair do acordo, que permitia à Ucrânia exportar cereais para o mundo, ele não tem ideia de como irão ser exportados os cereais ou de como a exploração sobreviverá. Альтернатива дорогим добре. Там Єгипет дуже велику кількість брав, це Індія, це Китай, це Близький Схід, країни Близького Сходу. Те, що Україна виробляє, вона внутрішньо споживає тільки там 15-20%. 80% потрібно його реалізувати, експортувати. Por agora, a única opção são as rotas rodoviárias, ferroviárias e fluviais mais caras em toda a Europa, o que também provocou protestos de países vizinhos. Na Alemanha, o Conselho de Ministros deverá aprovar esta quarta-feira um plano para liberalizar as regras sobre o uso da cannabis. A ter luz verde será o primeiro passo de um plano de duas partes que ainda precisa da aprovação do Parlamento. No sábado, centenas de pessoas que apoiam a legalização participaram na Hemp Parade em Berlim, que acontece desde 1997. Es wird so oder so konsumiert. Die Frage ist, wenn man es illegalisiert, ist es im Schwarzmarkt, da gibt es keinen Jugendschutz, kein Dealer fragt nach dem Ausweis, während man gerade diesen Jugendschutz dann sicherstellen kann, wenn es eine kontrollierte Abgabe gibt. O Ministro da Saúde dará detalhes sobre a legislação finalizada esta quarta-feira. De acordo com a proposta pública mais recente, será possível cada pessoa cultivar 3 plantas de cannabis, ter até 25 gramas em sua posse para consumo recreativo e comprar a substância em clubes sociais formados para cultivo sem fins lucrativos. Passaram 2 anos desde a tomada do Afeganistão pelos talibãs. Para numerosas mulheres, a vida é uma corrida de obstáculos, dominada pelo medo e pela incerteza. I would just like to know if you can share with me what are your days like in Afghanistan these days? Well, generally, not only for me and for millions of other girls and women who are living in this country, they are living their days and they're passing their days with, I can say, with sorrow, with pain, and with lots of disappointment. Mostly for Afghan girls, they live all their days with a concern of what will happen to them in the future. So they're facing a kind of unknown future because the women are not allowed for several things, and there are restrictions, and these restrictions are getting more and more every day. For instance, first the restrictions and ban on women for not going to school, then universities, then not going to markets alone, and not traveling alone without mahram.
As numerosas proibições em relação à educação das raparigas e das mulheres são algumas das medidas mais preocupantes dos talibãs devido aos seus efeitos de longo prazo. Antes do regresso do grupo terrorista ao poder, mais de 100 mil mulheres afegãs estavam inscritas em universidades no Afeganistão. Atualmente, muitas são obrigadas a fazer cursos online para poderem estudar. The numbers were so big that we moved from 1,000 to 2,000. We said we are going to accommodate 2,000. And it kept growing. By now we have 21,000 Afghan women applying to study with the university. We have accepted 2,500 of them. So 2,500 women are currently studying with the University of the People, and they wish we can accommodate even more. We don't know where Afghanistan is going, and we don't know how Afghanistan will look in 5-10 years. But we, as well as our students there, believe that if there is an opportunity for a better future, we should pursue it, and we should give the opportunity to the people who want to be part of it. Além das restrições impostas pelos talibãs, as mulheres enfrentam outros obstáculos para poderem estudar, como as dificuldades de ligação à rede elétrica e à internet. Os talibãs afirmam que puseram fim a 40 anos de conflito, mas a que custo? Peace does not just mean the absence of war. Peace for me, peace means that you have the right of your own soul, the right of your own choice.